Então nós vamos conversar com o deputado Vitor Paulo, que está na linha conosco e é deputado federal, presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Idoso. Deputado, seja bem-vindo à Rádio Nacional. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciano Barroso. O prazer é meu falar com a Rádio Nacional, com toda a sua audiência. Prazer é nosso, deputado. Vamos tratar aqui de um assunto que hoje, dia 1º de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Idoso. Avanços e desafios das políticas públicas sobre o envelhecimento. Bom, o senhor está propondo uma mudança no currículo escolar para incentivar o respeito ao idoso. O que houve com aquela boa educação em casa, deputado? Acabou? Olha, Luciano, eu também cheguei a essa conclusão, que não é que tenha acabado, na verdade, mas a globalização, hoje as crianças, tem até um amigo que diz que antigamente as crianças demoravam 3 dias para abrir os olhos, né? A criança que nascia demorava 3 dias para abrir os olhos. Hoje já nasce olhos abertos e as coisas mudaram muito. De fato, aquela educação que eu tive, que você teve, que nós tivemos, eu lembro que fui criado pela minha avó, os idosos a se aproximar e tinham que dar benção, fui criado na roça. A gente estava no ônibus, no trem, no metrô, né, nós chegávamos mais velhos, nós levantávamos, você lembra bem disso? Nós levantávamos para dar lugar aos mais idosos. É verdade. Então, os idosos tinham um respeito às crianças, os adultos, os idosos. Passava um trem, passava um bonde, um trem, o motorista parava, abria a porta e muitas vezes descia para pegar os idosos para subir as escadas. Você lembra disso? Quer dizer, isso infelizmente acabou. Isso, raramente, as exceções, é você ver um gesto como esse. A grande maioria são os transportes públicos não para para o idoso, muito menos o adulto a usar para o idoso sentar. E as crianças em casa não são educadas nesse dia a dia, na correria dos pais, trabalhar, estudar, a mãe dá conta de filho, leva para a creche, vai para lá, vai para cá. Os idosos têm sido tratados com abandono, com descaso, os netos chutam a canela, belisca, bate, xinga, grite. Infelizmente, isso causa um horroroso o que nós estamos vendo com as crianças. Agora, deputado, se permite uma observação, hoje nós não podemos sequer olhar para uma criança de forma um pouco mais severa, que corremos risco. É verdade. Porque, agora, como é que no tempo tradicional, nós poderíamos até adaptar aquela música que no seu conteúdo é até, digamos, fora de propósito, mas aquela do tapinha. Você poderia dar uma palmadinha com ele. Hoje isso não está mais acontecendo e não pode acontecer. Não sou a favor da violência. A lei da palmada, então? Não, nada disso. Agora, como conciliar, tratar com educação, com respeito, uma criança e ela entender que precisa fazer o mesmo com o idoso, já que ela não tem parâmetro ainda? Luciano, essa proposta que eu fiz em agosto, apresentando o Ministério da Educação, exatamente o cumprimento. A minha proposta é só o cumprimento do artigo 22 do Estatuto do Idoso, que se refere exatamente à inserção na grade curricular das escolas, conteúdo voltado para isso, para a valorização do idoso. Mas o Luciano tem razão. A criança, ela só vai dar esse valor, esse respeito, se ver o exemplo. Melhor que você corrigir, você brigar, é dar exemplo. O exemplo, o bom testemunho é melhor que centenas de palavras. E não é esse bom exemplo que as crianças têm visto os adultos. Luciano, página, está testificado, existem estatísticas que mostram que a maior violência que o idoso enfrenta e recebe está dentro de casa. Os seus familiares, o filho, a nora, a filha, são eles que violentam os idosos. Violentam, agridem psicologicamente, agridem fisicamente, agride sexualmente. Então as crianças já crescem vendo essa agressão, vendo essa forma. Então elas querem um exemplo. Elas fazem exatamente aquilo que elas têm visto, que os adultos têm feito com os idosos. Só exploram. Quando é aposentado, quando é pensionista, pega o cartão do aposentado, gasta, faz o que bem entende, e esse idoso é destratado, maltratado, humilhado. E a criança segue exatamente isso. Certo. Agora, deputado, um outro ponto é que a reincidência é muito forte. Então, você agride um idoso hoje, vai lá, paga uma cesta básica. Eu, se me permite a observação, não tenho conhecimento mais aguçado na área do judiciário, mas o que parece é que a impunidade está gerando cada vez mais esse tipo de violência. Não, papai precisa de mim, deu uma surra nele. Não, mas amanhã ele volta, dá outra surra. Que isso?
Exatamente, Luciano. Então, o que tem que fazer? O Estatuto do Idoso, o projeto foi exatamente inibir essa violência. De que maneira? O Estatuto diz que nenhum idoso pode ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Então, tem que prever a pena. Quem discriminar um idoso, impedindo, qualquer que seja a discriminação, seja dificultando acesso à operação, ou qualquer que seja isso, o abandono da família que faz no asilo, no hospital, na casa de saúde, sem dar respaldo. Então, o Estatuto prevê, a lei prevê, para esses casos dessa submissão, as condições desumanas e privadas, então diz que a punição é de 4 a 2 anos de reclusão. Olha só, então a lei previne, o Código já previne, a lei previne, o Estatuto já previne. Então qualquer pessoa que se aproprie desses bens ou desvie cartão, se qual for, a lei está prevista. Só que o grande problema é exatamente a morosidade judiciária. Então, se a vizinhança vê ou presencia, vai à delegacia, faz um boletim de ocorrência, e até uma das propostas minha, Luciano, é aumentar o número de delegacias especiais, com especialidade em idosos. Não é criar delegacia, não. É fazer com que esse policial civil, para esse policial militar, que é o primeiro atendimento, né, quando é dado o abuso, que trata esse idoso com carinho, com respeito. Então, para que, a partir do momento que for dado o boletim de ocorrência, abra-se o processo, o inquérito, e encaminhe-se ao Poder Judiciário, e a Justiça venha dar agilidade nisso. É fazer exatamente qual é a pensão alimentícia. Veja você, Luciano, que a pensão alimentícia é o seguinte: se eu, você, qualquer cidadão, nós não vamos fazer isso, nós somos pessoas de bem. Qualquer cidadão que deixar de pagar pensão, a Justiça imediatamente tem que ter prisão. E não tem fiança, não tem acordo. É exatamente o que tem que ser feito. Distrator idoso, maltrator, cadeia e não tem fiança. Aí, exatamente com a severidade da lei, com a força da lei, aí pode ser que isso comece a intimidar, comece a mudar, mas não basta isso, é mudar a cultura, educação. Isso o Estado tem, por isso a proposta de fazer isso na grade curricular. E quando a criança chega em casa, sabendo, dizendo aos pais, mamãe, papai, eu aprendi na escola isso, vovó, começa a ajudar também a mudar a cultura dos pais. As crianças começam a inibir os pais fazerem isso, né? Mamãe, vovó, eu te amo, vovó é isso, vovó é uma gracinha, vovó aquilo. Todos nós, Estado, na escola, as crianças, a sociedade, você, jornalista, nós, jornalistas, você, um grande veículo que é a Rádio Nacional, e todos nós começarmos a difundir isso, divulgar. Olha, Luciano, será um grande avanço para o Brasil e para os idosos. Certo, deputado, o senhor é deputado federal pelo PRB do Rio de Janeiro, não é? Exatamente. E para que vou formar rede daqui a pouquinho, deputado, mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte: quem quiser acompanhar essa proposta, o senhor tem um endereço eletrônico, porque tem muita gente que fica só só na festa, e o senhor está trazendo um projeto que é interessante e é um projeto saudável para que as pessoas possam acompanhar, deputado. Exatamente. É o blog da Câmara, né, dep.vitorpaulo, né, o meu e-mail é dep.vitorpaulo@câmara.gov.br, e o blog do deputado vitorpaulo.spot.com.br. Esse é o blog e pode acessar exatamente isso. Qualquer dúvida é só entrar no Google, colocar deputado Vitor Paulo blog, porque às vezes é muito forte, muito ponto. É só a pessoa acessar o Google, blog do deputado Vitor Paulo, imediatamente já linka. O Google é muito mais rápido, a ferramenta é muito rápida. Entra no Google, blog do deputado Vitor Paulo, pum, na mesma hora está ali o link, que é muito mais rápido, a pessoa ficar acessando pontos, isso aqui. Tá certo. Deputado, muito obrigado ao senhor pela participação aqui na Rádio Nacional.